Olá amigos do canal do On The Clock, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e que tenham curtido o primeiro domingão de NFL da temporada. Já de antemão quero deixar um recado, esse vídeo ele é um pouquinho mais simples em termos de edição que os outros, um pouquinho não, bem mais simples que os outros, por questões de logística. O João, nosso editor, não tem como editar de domingo para segunda-feira esse vídeo, e a gente sabe que o Reações à Rodada ele precisa ter um impacto imediato, ele precisa ser um vídeo rápido na segunda de manhã. Então esse vídeo ele é in natura, diríamos assim, apenas eu e eu. Tá? Então já de antemão vocês não vão ver os detalhes gráficos do João e todo o padrão que ele estabeleceu, mas em todos os demais vídeos do On The Clock ele está aí. Não deixe de seguir o trabalho dele que está na descrição desse vídeo também, eu coloco sempre lá. Recadinho básico, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, que ajuda muito o nosso trabalho. Também assine o On The Clock, ontheclock.com.br/assinantes para se tornar um assinante do On The Clock. É lá onde está o conteúdo de verdade, aqui é só a cerejinha do bolo. Vamos falar um pouquinho sobre os jogos. Estou eu aqui, minha colinha, tá? Como eu já não sou mais um jovem, às vezes é capaz de eu esquecer alguma coisa. E são 15 partidas para falar, né? Muita coisa. Então, vamos dar uma acelerada. O Reações à Rodada é isso. Para você que não viu na temporada passada, é uma reação rápida sobre cada jogo, um pontinho sobre cada partida. E vamos que vamos, que está só começando. Começando com o Tampa Bay 31, Dallas 29 na abertura da temporada. Acho que não poderia ter partida melhor para abrir a temporada que aquela. Um jogo sensacional. Duas equipes jogando em alto nível, né? Eu acho que Dallas equilibrou o jogo. A expectativa é que Tampa Bay vencesse com maior facilidade, e Dallas equilibrou muito a partida. Tampa Bay virou no final do jogo. Eu sei que teve uma não marcação de offensive pass interference que muita gente criticou. Não vou entrar no mérito da arbitragem, acho que Dallas teve outras oportunidades também, né? Perdeu alguns field goals, mas destacar o Tom Brady fora da curva, né? Uma coisa absurda, e o Dak Prescott, que voltou de lesão, jogando muito, jogando fino da bola sob pressão. Vita Vea também na linha defensiva do Tampa Bay jogou muito. Então uma grande partida para começar a temporada. Tampa Bay segue no fluxo do ano passado e Dallas voltou bem, principalmente do ponto de vista ofensivo. Defensivamente sofreu, mas também sofrer contra a Tampa Bay não é muito parâmetro, porque é um ataque que produz bastante. Então vamos tentar entender essa defesa de Dallas no futuro. Mas o ataque voltou muito bem, em especial o Dak Prescott. Cincinnati Bengals 27, Minnesota 24. Jogo decidido no overtime, isso já no domingo. Jogo decidido no overtime. O Dalvin Cook não conseguiu encontrar o ritmo para Minnesota. Já Cincinnati foi bem na partida. O Joe Burrow teve uma grande partida. O Ja'Marr Chase, que era um cara que vinha sendo criticado durante a pré-temporada, que tinha ido mal, teve 5 recepções para 100 jardas, um touchdown, deixou o Pat Peterson comendo poeira, né? Mas no final ali Minnesota empatou, o jogo foi pro overtime, parecia que ia ser aquele jogo de empate. Numa quarta descida, o Zach Taylor chamou um passe e conseguiu posicionar o field goal, e Cincinnati venceu. Sendo honesto, Minnesota perde uma grande chance, porque ontem Green Bay perdeu o seu jogo, então Minnesota podia já saltar na frente, né? Perdeu para Cincinnati, e Cincinnati mostrou uma consistência que não vinha tendo na pré-temporada, nos treinos de pré-temporada que a gente tinha visto, e principalmente no ano passado. Mas Joe Burrow também voltou muito bem de lesão, e o Ja'Marr Chase aí provando que é um jogador que valia a pick de primeira rodada que foi escolhido por ele. Philadelphia Eagles, Atlanta Falcons 6, Philadelphia Eagles 32. Esse jogo começou até equilibrado, o primeiro drive do Atlanta Falcons foi muito bem, mas as duas vezes eles pararam na red zone no primeiro tempo, né? Não conseguiram pontuar. Do outro lado, o Jalen Hurts com uma conexão muito boa com o Devonta Smith, com o Jalen Reagor,
conseguindo encontrar seus recebedores, usando as pernas quando necessário e não de forma tola, né? E aí o time conseguiu abrir um pouquinho no primeiro tempo, foi ali com 15-6, se não me engano, e no segundo tempo dominou. Aí a Atlanta não conseguiu mais pontuar e o Javon Hargrave jogou muito bem, também teve 2 sacks no Matt Ryan. Então a Atlanta tem muita coisa para corrigir, a secundária tem problemas, né? E o Philadelphia Eagles começa dando uma esperança. Novamente, o parâmetro também não é bom em comparação, mas é importante você ver o seu quarterback com uma boa conexão com seus principais recebedores, ainda mais quando são 3 jovens, né? O Rigor e o Smith são escolhas de primeira rodada dos 2 últimos drafts. O Jalen Hurts, escolha de segunda rodada do penúltimo draft. Então, é importante isso até para dar moral para o trabalho do Nick Sirianni. Resultado surpreendente da rodada: Buffalo Bills 16, Pittsburgh Steelers 23. 10-0 para os Bills no primeiro tempo, mas é aquele detalhe, a defesa dos Steelers em nenhum momento deixou esse jogo escapar, esse jogo esteve sempre ao alcance. Quando o time conseguiu diminuir e encostar no placar, ela apareceu de vez. E aí o que veio? Um block punt, o time bloqueou um punt e retornou ela para a end zone, e essa é a fórmula do Pittsburgh Steelers para 2021, né? Pressionar muito o quarterback. O TJ Watt teve um jogaço, 2 sacks, forçou fumble, teve tackle for loss, pagando o contrato aí gigante que ele ganhou, que vocês vão ver no outro vídeo aí que o Felipe fez, que deve entrar no ar amanhã. O Minkah Fitzpatrick com uma partidaça, né? O Devin Bush voltando muito bem, enquanto o ataque é apenas sólido, não cometendo erros, não dando boas posições para o adversário. O Big Ben fez o feijão com arroz e tá tudo certo. Essa é a fórmula dos Steelers. No outro lado, o Buffalo Bills, que não conseguiu encontrar o ritmo do seu ataque. Josh Allen teve um bom jogo, ao meu entender, muito pressionado, mas não conseguiu encontrar um ritmo. O time sempre faltava alguma coisinha, sempre travava em algum ponto, né? Então, boa vitória dos Steelers, também saltando na frente na sua divisão, né, junto com o Cincinnati Bengals, já que o Cleveland Browns perdeu e o Baltimore Ravens joga só hoje. A gente já fala daqui a pouquinho sobre isso. A questão dos Steelers quando essa defesa não conseguir encaixar, que pode ser problemático, mas é muito forte, o miolo da linha defensiva é muito forte e foi um bom jogo de Pittsburgh. Mais uma vez, um bom trabalho do Mike Tomlin, o treinador, né? Passando aqui para Detroit 33, São Francisco 41. Esse jogo chegou a estar 38-10 para São Francisco. São Francisco deu um apagão, o Jared Goff conectou alguns passes para touchdown, o time diminuiu para 41-25, recuperou no sidekick, anotou 33 e aí teve mais uma posse no final depois de um fumble de São Francisco. São Francisco não pode dar esses moles. Tecnicamente é uma equipe superior a Detroit. Isso foi visto durante grande parte do jogo. Mas no último quarto o time diminuiu a marcha e quase paga por isso. Teve que vencer na última posse, né? Se estivesse enfrentando uma equipe mais forte, mais qualificada, esse apagão poderia custar caro. São Francisco ontem usou o Trey Lance em alguns momentos. Ele entrou, lançou para touchdown, né? Teve 5 passes, teve uns 10 snaps, 8 ou 10 snaps, tá? O Deebo Samuel teve 180 jardas recebidas, sofreu um fumble no final, foi ele que sofreu, mas foi muito bem. São Francisco passou o carro até a hora que quis e depois apagou, né? São Francisco deu um apagão e aí quase pagou caro por isso. Outro atropelo, Tennessee Titans 13, Arizona 38. Esse jogo foi em Tennessee e a situação da defesa dos Titans, que eu esperava que melhorasse esse ano, que trouxe novas peças, foi muito complicado. Foi tudo ruim em Tennessee, aquele dia que nada dá certo, mas muito mérito do Arizona Cardinals. O Kyler Murray jogou muito bem, foram 4 touchdowns e uma interceptação, só mais um touchdown correndo. Ele conectou o DeAndre Hopkins em bolas complicadas, ele soube ler a blitz, como no touchdown do Christian Kirk. Ele teve um jogo excelente.
Tá? Se o Kyle Murray manter esse nível e não oscilar como nos últimos anos, nas 2 temporadas que ele teve, Arizona cresce muito. No lado defensivo da bola, não tem como não destacar o Chandler Jones. Voltando também de lesão, foram 5 sacks e 2 fumbles forçados. Possivelmente o jogador de defesa da semana. Acabou com o plano de jogo do Tennessee. Aliás, ele começa a acabar com o jogo quando ele força um fumble no Ryan Tannehill, quando o jogo está 3-0 e a bola é retornada até a linha de 1 jarda. Então ali Arizona abre 10-0 e tudo muda na partida, né? O momento do jogo muda. Mas grande vitória de Arizona, o time jogou de forma muito agressiva. O Byron Murphy teve uma partida muito boa. Eu acho que foi o Isaiah Simmons que cortou um passe dentro da endzone também, quando o jogo ainda estava aberto. Então assim, nada encaixou no Tennessee Titans, mas nada encaixou muito por mérito do Arizona Cardinals. Indianapolis Colts 16, Seattle 28. Olha, um jogo que até no primeiro tempo mostrava um equilíbrio, mas no finalzinho o Russell Wilson descolou um passe longo, maravilhoso, para o Tyler Lockett, e aí Seattle controlou o jogo, né? Depois disso conseguiu ter o controle do placar. O Russell Wilson teve um jogo muito sólido, distribuindo bem a bola, conseguindo conexões importantes. No segundo tempo o jogo caiu um pouco, né, para os dois lados, assim, ninguém conseguiu explorar tanto o seu adversário e tal. O Carson Wentz fez o que pôde, mas foi bastante pressionado. Eu até anotei aqui, foram 3 sacks mais 10 QB hits, né, ou seja, ele tomou 3 sacks e mais 10 pancadas. Algumas ausências foram bastante sentidas no Indianapolis Colts e uma vitória justa do Seattle Seahawks. Não acho que os Colts foram mal, tá? Não acho que foram mal. É que Seattle realmente jogou bem. Eu acho um time um pouco melhor, né? Principalmente sem os desfalques que pesaram nos Colts. Venceu o jogo, mas um jogo até certo ponto equilibrado. Washington 16, Los Angeles Chargers 20. Jogo muito duro, jogo de muito equilíbrio. A linha defensiva e a secundária de Washington jogou muito bem. O William Jackson fez um grande jogo. O miolo da linha defensiva do Washington fez um grande jogo. Mas o Justin Herbert teve mais um partidaço. Ele teve 300 e poucas jardas e poderia ter tido muito mais se o time não tivesse dropado tanto. Teve uma interceptação, sim, erro dele, que foi inclusive do William Jackson, mas também teve um fumble ridículo marcado, que é um passe incompleto, bola para frente e tal, e a bola saiu na end zone e aí deram um touchback. Ridículo aquilo, uma das piores marcações dos últimos tempos, mas foi lá e venceu o jogo quando precisou. Assim, o Justin Herbert muito consistente, terceiras descidas, 13 de 16 em terceiras descidas, converteu 11 delas, né? E o Washington sentindo, quando o Taylor Heinicke entrou no lugar do Ryan Fitzpatrick, conseguiu dar um pouco mais de ritmo ofensivo, mas com o Fitz não conseguiu isso, né? Ele lesionou o quadril num sack do Tiana no osso, e depois disso o Heinicke entrou e conseguiu dar um pouco mais de ritmo. Mas é um ataque que vai ser isso, né? Vai capengar, vai andar e tal. A defesa do Chargers também não foi mal. Então, assim, eu acho que o Washington vai precisar um pouquinho mais ofensivamente. O Charles Leno, o left tackle, muito mal para variar, né? E os Chargers com uma boa vitória na estreia do Brandon Staley como head coach, tá? Então o time sai muito bem nesse começo de temporada. Carolina Panthers 19, New York Jets 14. Um jogo de muito truncado, né? O Zach Wilson estreou tomando 6 sacks e mais 8 hits. Então a defesa do Carolina Panthers controlou a linha de scrimmage. O calouro sofreu bastante. No outro lado, o Sam Darnold com um jogo com os melhores números da carreira. O Christian McCaffrey voltando muito bem. Mas foi um jogo ofensivamente pobre. Não foi um jogo de grande placar. A gente viu aí esse jogo estava 19-8 até o finalzinho. Aí os Jets conseguiram mais um touchdown. Tentaram uma conversão de 2 pontos, mas não deu e tal. Mas Carolina, no geral, controlou essa partida. Chegou a ter 19-0.
e tal, teve um bom controle do jogo. Os Jets vão ter que melhorar ofensivamente. O Corey Davis teve um bom jogo, wide receiver, mas você precisa proteger o Zach Wilson, senão você vai ter problemas durante a temporada, e a gente sabe que nada pior que ter problema com o seu quarterback. Houston Texans 31, Jacksonville Jaguars. Houston Texans 37, Jacksonville Jaguars 21. Um show do Tyrod Taylor, por incrível que pareça, eu tô brincando, mas Tyrod Taylor jogou muito bem. Esse jogo foi pro intervalo 27-7 e só prova como Jacksonville começou mal esse projeto, né? Nada se encaixa no time, a linha ofensiva é ruim, o Trevor Lawrence lançou 3 interceptações, parece jogar assustado, joga pela vida o tempo todo. Isso, mas não vou tirar os méritos de Houston, que encaixou muito bem no seu jogo, que usou o seu comitê de running backs. O Tyrod Taylor foi bem correndo com a bola, o Brandon Cooks com uma grande partida. Então, assim, um domínio completo do Houston Texans, né? Vamos ver como se sai contra adversários melhores, mas Jacksonville não me impressionou em nada, nem defensivamente, nem ofensivamente. E se continuar nessa toada, vai ser um time top 5 no próximo draft. É cedo para falar? É, mas se continuar nessa toada, vai ter muitos problemas. Kansas City 33, Cleveland 29, um jogo espetacular. Para você vencer um Mahomes não basta ser quase perfeito, tem que ser perfeito como Tampa Bay foi no Super Bowl. Cleveland esteve muito perto. Cleveland chegou a abrir 22-10, depois chegou a ter 29-20 no começo do último quarto. O problema é que o Mahomes tira coelhos da cartola. E aí, uma bola pro Tyreek Hill no snap seguinte, ao 29-20, já virou 29-27, e aí um fumble no snap do punt, né? Na verdade, ele recuperou, mas aí não tinha como chutar, foi tacleado ali, virou o jogo. Mahomes jogou muito de novo, Tyreek Hill incrível, quase 200 jardas recebidas, Travis Kelce aparecendo muito, né? No outro lado, uma grande partida do Baker Mayfield. O primeiro tempo foi um nó tático do Kevin Stefanski no Steve Spagnuolo, no coordenador defensivo dos Chiefs. Então, os Browns mostraram muita força nesse jogo, sabe? Tiveram muito próximo de ganhar esse jogo. O Baker bem, o Nick Chubb sofreu um fumble, mas jogou bem, o Kareem Hunt, o Anthony Schwartz, o novato, entrou muito bem. Então, dá para dizer que os Browns saem muito forte dessa partida. Entretanto, os Chiefs aí mostraram que para ganhar deles vai precisar muito, que o poderio ofensivo é muito grande. Ainda mais agora com a volta da torcida, a torcida inflamou o time no final. E o Mahomes é incrível, faz coisas espetaculares. New Orleans Saints 38, Green Bay Packers 3. James Winston teve 5 touchdowns e não teve mais de 160 jardas. Isso só prova como esse jogo foi estranho, mas como essa defesa dominou o Aaron Rodgers lançou interceptações, chegou aí para o banco, foi o pior jogo que eu me lembro do Aaron Rodgers na carreira, mas a culpa não é só dele, a defesa foi mal, sabe? E também muito mérito do Sean Payton na chamada das jogadas, entendendo o James Winston, entendendo que a defesa estava lidando. Foi um jogo muito fácil para New Orleans, isso é surpreendente. Méritos de New Orleans, muitos, tá? Na execução, no plano de jogo, parece que estava sempre um passo à frente, mas o torcedor de Green Bay tem que ligar o sinal amarelo. Eu não vou dizer vermelho, foi um dia atípico, tá? Não estou dizendo que New Orleans não poderia ter vencido o jogo, a questão é como foi esse 38-3, isso é muito atípico, tá? Com o Rodgers não anotando um touchdown sequer, isso é muito atípico. Então, o torcedor de Green Bay precisa ligar o sinal amarelo para entender o que está acontecendo nesse time. Vamos ver como esse time volta contra Detroit, é uma boa oportunidade. Agora, New Orleans começou muito bem e isso é importante para a sequência do campeonato. Tampa Bay venceu, New Orleans também venceu, agora ganha confiança, ganha moral. O James Winston é um cara que depende disso, de estar confiante para não cometer erros, né? E o Sean Payton fez mais um belíssimo trabalho aí, dominou por completo esse jogo, o New Orleans Saints. New England Patriots 16, Miami Dolphins 17. Olha que jogo tenso, um jogo muito duro, um jogo
assim que dá para dizer, clima de Libertadores, né? O placar um abria, o outro encostava, um abria, o outro encostava. O Mac Jones, o calor dos Patriots, jogou bem, sabe, conectou, dá para ver que tá consciente no sistema. Eu acho que o Tua no outro lado também jogou bem, teve decisões não tão boas, mas no geral foi muito bem. E teve muita pressão dos dois lados nas linhas defensivas e tal, só que os fumbles aí resolveram o jogo para Miami, desculpa. Os Dolphins forçaram um fumble no finalzinho na red zone, já New England caminhava para pelo menos chutar o field goal e virar a partida, né? E o Damian Harris sofreu um fumble e foi recuperado aí por Miami, que venceu o jogo. Miami é aquela coisa, se quer brigar por coisas grandes, precisa vencer partidas assim, partidas em que as coisas não dão certo. Querendo ou não, esse jogo foi em Foxborough contra uma defesa do Bill Belichick, né? Então você precisa conseguir vencer, e a sua defesa conseguiu vencer esse jogo. Então o torcedor de Miami tem que entender isso também. Não vai ser sempre 30 pontos, não vai ser o mágico. Calma lá, vencer esses jogos complicados é muito importante. Quanto a New England, eu acho que sai com também um saldo positivo. Seu quarterback é um novato e tal, você fez um jogo muito difícil contra uma grande defesa também. Então eu acho que, apesar da derrota, New England tem motivos para ficar bem esperançoso, especialmente em relação ao Mac Jones. New York Giants 13, Denver Broncos 27. Um jogo que no primeiro tempo até teve um certo equilíbrio. Denver foi para o intervalo vencendo, mas depois do segundo tempo controlou ali o placar, tanto que foi para esse touchdown do 13 dos Giants, foi já com o relógio zerando, né? Então Denver teve aí o Ted Bridgewater jogando muito bem, distribuindo a bola. Denver com coragem indo para as quartas descidas, convertendo, quartas descidas no meio do campo, quarta descida lá dentro pro gol, em vez de chutar field goals. Denver mostrou um outro ritmo. Von Miller jogou muito bem na defesa, né? Enquanto no lado dos Giants, o Daniel Jones fez o que pôde, sofreu um fumble para variar, para não perder o costume, mas fez o que pôde e tal. Mas é um time muito sem sal, diríamos assim, os Giants. Os Broncos tiveram uma boa partida, conseguiram o controle dela na hora que os Giants baixaram um pouco a guarda e aí não voltaram mais atrás. A defesa do Denver Broncos é muito boa, né? É uma defesa clássica do Vic Fangio, com muita pressão, isso que o Bradley Chubb não jogou. Agora vamos ver como o Denver se comporta nos demais passos aí. E fechando a rodada, Los Angeles Rams 34, Chicago Bears 14. Um jogo que até teve alguns momentos aí do placar, mas a gente via que tinha um time melhor em campo, que era os Rams. Isso passa muito pelo quarterback. O Matt Stafford estreou muito bem, conectando passes longos, controlando o sistema dos Rams. Dá para ver que o Sean McVay tem uma variedade, um leque maior agora para atacar o campo todo com o Matt Stafford, né? A defesa também sempre muito sólida, com o Aaron Donald, com o Jalen Ramsey. Foi muito bem. Enquanto os Bears usaram o Andy Dalton como seu quarterback principal, né? E aí fica complicado. O Justin Fields entrou em algumas situações de red zone, teve um passe completo no red zone, depois anotou um touchdown correndo, mas tem que ser o titular desse time. Tá? Os Bears não podem achar que vão ir longe com o Andy Dalton, né? É muito complicado. Enquanto os Rams mostraram porque sim, são um dos favoritos na NFC, mostraram um futebol americano de grande qualidade, especialmente na parte ofensiva, surpreendendo com esses passes longos, o Van Jefferson com um touchdown longo, o Cooper Kupp com um touchdown longo, né? E o time vai ter essa capacidade de esticar o campo, que é uma coisa que não conseguia tanto com o Jared Goff. Então, pessoal, esse foi o Reações à Rodada de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos, tá? Se inscreva no canal e vamos que a temporada está só começando, tem muita coisa aqui no YouTube do On The Clock esse ano. No mais é isso, valeu e tchau!